Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E uma notícia bombástica que muita gente não percebeu. O presidente da República, ele morreu. Ele morreu na condição de presidente, de governante. Do ponto de vista da história, quando nós formos analisar o que está acontecendo no Brasil nesse momento, nós vamos perceber que não temos presidente da República há bastante tempo. Nós temos uma figura que assumiu um papel de delinquente. Mais do que um golpista, um delinquente vulgar que ameaça pessoas, ameaça instituições. E o Bolsonaro, apesar de ontem ter dado um ato de submissão, ele arregou, como se diz no português claro, ele prestou todas as informações ao Tribunal Superior Eleitoral. No momento seguinte, ele teve uma recaída, aí ele chutou o pau da barraca, aí ele assumiu a delinquência, o espírito de um miliciano antirrepublicano. O que aconteceu? Bom, o Bolsonaro ontem ele fez uma live de mais de 2 horas, onde ele atacou de novo o processo eleitoral, o sistema eletrônico, enfim. Apresentou documentos, que até eu recebi também, documentos sigilosos de inquérito da Polícia Federal. Ele colocou isso nas redes dele de uma maneira geral, o que configura mais um crime de responsabilidade. Gente, o que vai acontecer com o Bolsonaro é o seguinte, ele vai ter que fugir do Brasil assim que ele perder o mandato dele, porque ele está acumulando tantas possibilidades de processos que vão incriminá-lo e vão trancafiá-lo, ele e as pessoas que estão próximas dele, porque não vai ter outra alternativa. E ontem ele cruzou mais uma linha, só que ele está mexendo agora com o ministro Alexandre de Moraes. Ele acha que com esse tipo de bravata típica dos covardes, né, que quando confrontados eles fazem como aquele deputado bombadão, Daniel Silveira, virou um gatinho super mansinho. E o Bolsonaro, que nunca teve ato de valentia algum na vida dele, e as pessoas que ele acha que vão dar suporte a ele também nunca tiveram nenhum ato de valentia, porque, ao que me consta, não existe nenhum militar aqui no nosso país que tenha sido herói de guerra, herói nacional, herói em alguma catástrofe, alguém que tenha salvado vidas, alguém que tenha enfrentado inimigos poderosos. A gente não tem isso, a gente tem um monte de burocrata vestido de farda que se acha superior a outras pessoas aqui no nosso país, esquecendo que eles são pagos pela sociedade, pelo povo brasileiro, pela nação brasileira. Então, isso tudo precisa ser colocado todos os dias aqui no nosso espaço. Mas aí o Bolsonaro, ele fez uma série de bravatas e de ameaças. Dessa vez ele está batendo no Alexandre de Moraes. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Primeiro eu vou colocar a fala para vocês, que é uma fala extremamente grave, mas o Bolsonaro já não está sendo levado muito a sério, nem pelas pessoas que estão próximas dele. Vamos ver a fala aqui, super grave, vamos lá. No seu inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias, busca e apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem fazendo. Ele está falando do Alexandre de Moraes do inquérito da fake news que pegou muita gente ali que fazia propaganda e disseminava notícias falsas pela internet. Vamos lá. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito. Ele está falando para Alexandre de Moraes que a hora dele vai chegar. Vai chegar por quê, Bolsonaro? Isso é uma ameaça clara, né? Mas vamos seguir em frente aqui. Muito tempo. Eu não pretendo sair das 4 linhas para questionar essas autoridades. Olha só, essa frase é uma frase totalmente criminosa. Um presidente dizer que não pretende violar a lei. Ué, como não pretende violar a lei? Não pode violar a lei. Não é uma opção, não é uma escolha do presidente da República. Não é uma escolha do servidor público mais alto. Se transgredir, tem que ser responsabilizado, como a lei prevê. Vamos seguir em frente. Mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição, ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento para... É mole, gente. O Bolsonaro dizendo que o Alexandre de Moraes não leu a Constituição, bom, eu não vou nem falar, né? Isso aí, mais à frente eu tenho outras observações aqui, vamos lá. Cada vez mais agredir não só a democracia, bem como atingir os seus objetivos dessa forma. Isso é inadmissível numa democracia. E quero repetir aqui,
Se o povo paulistano achar que eu devo comparecer à Paulista daqui a 2, 3 domingos, irei com o maior prazer. E seria mais um recado para aqueles que ousam estar à margem da nossa Constituição. Bom, e aí ele foi fazendo essa série de bravatas, e o incrível é que é o seguinte, isso tudo está nas redes sociais, né? O YouTube tem que começar a tomar atitudes mais concretas em relação a esse comportamento do Bolsonaro, porque nós temos uma pessoa que está indo para as redes para conspirar contra o Estado de Direito, a democracia, a nossa liberdade, a nossa Constituição, inclusive os direitos das empresas privadas que estão estabelecidas aqui no nosso país, criando aqui uma grande balbúrdia. Vamos ver a fala hoje de manhã cedo do Bolsonaro, que parece que ele deve estar tomando overdose aí de ivermectina, com algum tipo de situação aí de algum medicamento, né? Mas vejam o comportamento delinquente, como já não bastasse o que ele disse em relação ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, hoje ele foi na mesma linha fazendo alguns desafios, algumas chacotas. A gente vai analisar isso na sequência. Vamos lá. Então e outra, estão me processando por isso. Olha, pessoal, o que é a ditadura da toga? O que 2 ministros estão fazendo no Supremo, Barroso e Alexandre de Moraes. Vão me investigar. Será que vão dar uma sentença, fazer uma busca e apreensão na Alvorada? Como fazem com o povo comum aí? Será que vão fazer isso? Eu vou mandar quem aqui? A PF ou as Forças Armadas? Baseado no quê? Está atacando. Então, ele está fazendo galhofa, né? Vai mandar quem? A Polícia Federal, o Exército? Presidente. Vou chamá-lo de presidente porque assim diz o protocolo, né? O artigo 86 da nossa Constituição Federal, e aí o senhor se reúne todo dia com a sua assessoria jurídica, mas parece que o pessoal não é muito competente para explicar para o senhor o básico. Diz aqui no artigo 86... que, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, ele será submetido a julgamento perante ao STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 3º diz: enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então o senhor sabe que o Alexandre de Moraes não vai poder mandar prender o senhor enquanto o senhor for presidente da República. Diz o parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. A questão é a seguinte: de fato, o ministro Alexandre de Moraes ele não pode determinar a prisão do presidente da República enquanto ele estiver no cargo. Mas ele pode determinar a prisão do cidadão Jair Bolsonaro se ele não estiver mais na condição de presidente da República. Então, é possível que o senhor esteja disposto a fazer qualquer coisa para não perder essa imunidade. Porque se o senhor perder, o senhor já sabe que o senhor tem grandes possibilidades de encana instantaneamente, logo no dia seguinte, quando perder a imunidade parlamentar, a imunidade presidencial, do que o cargo confere. E quem é que quer embarcar numa aventura dessas que o senhor fica apresentando nas suas lives, nessas maluquices todas? Em qualquer movimento, gente, no mundo inteiro, de insurreição, de golpes, de revoluções, sempre havia um ícone, alguém a ser derrubado. Um imperador, um rei, um presidente, um primeiro-ministro, um ditador. Aqui no Brasil, teria então o Bolsonaro a capacidade de reunir pessoas para derrubar o quê? Para derrubar os ministros do Supremo Tribunal Federal e colocar o quê no lugar? Para romper com a nossa Constituição, rasgar a nossa Constituição, transformar o Brasil numa grande balbúrdia? Quem é que apoiaria esse tipo de situação? Até os religiosos que seguem Bolsonaro, será que eles estão favoráveis ao Bolsonaro rasgar nossa Constituição, sair fazendo bravatas? Presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro colocado no Ministério Público, no concurso do Ministério Público de São Paulo. Eu não conheço nenhum promotor frouxo, nenhum promotor covarde. Então, o senhor que está seguindo o mesmo caminho do Daniel Silveira, o senhor aguarde mais alguns meses, ou um ano e um pouquinho, e o senhor verá. Eu quero ver se novamente o senhor vai esboçar esse sorrisinho maroto de despreocupação total com a Polícia Federal, com as forças militares, como se o senhor tivesse, de fato, na casa da mãe Joana.
E quem banca o poder no nosso país, os principais atores políticos, econômicos e jurídicos, eles assinaram um manifesto, os principais empresários, falando sobre as eleições que serão respeitadas. E essa gente aqui patrocina os deputados e senadores. E muitos deles apoiam, né, politicamente e encaminham ali determinados comportamentos desses parlamentares. E as instituições que estão nessa situação aqui, ó, estão ganhando muito dinheiro. A manchete diz: lucro dos 3 maiores bancos privados soma 17 bilhões e 900 milhões de reais. Esse pessoal não vai querer transformar o Brasil numa grande balbúrdia, numa incerteza total, numa quebra institucional. E não vão querer. Então, quem é que está apoiando esse tipo de aventura de Bolsonaro? Ou estaria disposto a apoiar? Até os religiosos que defendem um instrumento, um instituto chamado Bíblia, eles vão defender a Bíblia, mas vão defender o rasgamento da Constituição brasileira? É isso que está se pretendendo? Enfim, então a delinquência do Bolsonaro, ela está atingindo esses níveis e está chegando em todos os telejornais, está chegando nos jornais, na mídia de uma maneira geral, notícias como essa. Após Moraes determinar a investigação sobre Bolsonaro, o presidente diz que hora do ministro vai chegar. Bom, muita gente preocupada com conexões externas que estão acontecendo nesse momento. Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então muita gente, será que os americanos estão envolvidos nessa história, nessa maluquice do Bolsonaro com os militares? Não. As forças golpistas, as agências de inteligência não agem assim, marcando reunião, gente. Não é por aí. Ele está aqui, o secretário do Biden, para cuidar dos interesses dos 5G, da aproximação do Brasil com a China por conta das vacinas, por conta dessa conexão, dessa necessidade das empresas que estão aqui no nosso país terem uma tecnologia mais avançada, a questão que diz respeito à Venezuela, o Brasil está próximo sempre dos interesses norte-americanos, enfim. Eles vieram despachar aqui com a colônia que o nosso país é desde há muito tempo, quando a gente teve essa subserviência total do Bolsonaro e do governo Bolsonaro aos interesses geopolíticos lá de fora. Enquanto isso, na nossa vida real, a gente vai vendo esse tipo de situação. Nós não temos um governante, nós temos um delinquente que não despacha um dia sobre algum tipo de interesse nacional, apenas fazendo do espaço público que ele ocupa uma trincheira para a campanha eleitoral. E na vida real a gente vai vendo esse tipo de situação. O Brasil pode ter a energia mais cara do mundo no fim do ano, segundo o Instituto Illumina, que trabalha com essas questões de uma forma mais intensa. E o Bolsonaro, no parlamento, no meio dessa história toda, ele procura se garantir com esses deputados que eu falei para vocês, que são bancados pelo poder econômico, enfim, e que são, de fato, quem regulam as questões do nosso cotidiano legislativo. Hoje eles estão preocupados, enquanto eu estou falando com vocês, em vender o correio. Então o Congresso hoje não está preocupado com o voto impresso. Eles estão lá cuidando de entregar o correio, de uma forma sem debate público nenhum. E o Bolsonaro se juntando cada vez mais com o Centrão. Ontem a cerimônia era deputado, tinha uns 250 deputados ali, que ainda estão ali não porque morram de amores pelo delinquente que está ocupando a presidência da República, mas porque estão fazendo negócios. E a cena mais emblemática foi a cena do general Heleno, aquele que gritou: se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão, se cantar pega ladrão ou pega centrão não fica um. Ele estava aqui do lado de todo mundo do Centrão. A esposa do ex-governador Arruda, preso por corrupção, está do lado dele ali. Mais atrás está o Ricardo Barros, que está envolvido aí na questão da CPI. Enfim, vamos pegar só essa cena aqui, bem curiosa, né? Do general Heleno, desse pessoal, da moral que tem essa gente que está com o Bolsonaro no governo. Eles falam uma coisa para um público, mas na prática eles se comportam como os piores bandidos, os piores delinquentes, os piores corruptos da nossa pátria. Vamos acompanhar só essa cena aqui, vamos lá. Os militares também prestigiaram um novo ministro. 3 de alta patente subiram no palanque que ainda contava com o general Augusto Heleno, aquele que em 2018 cantou: se gritar, pega centrão. Aí na foto aqui, deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui, ó. Tá o general Heleno olhando meio de
de banda, né, olhando meio de ladinho. Está aqui a esposa do Arruda, aquele do escândalo também, ó, do Centrão. Aqui o Lira e atrás o Ricardo Barros. Então, gente, é essa a turma que está nos governando, entre aspas. Nós estamos, de fato, nas mãos de delinquentes. Só que os delinquentes, eles estão achando que tem muito mais poder do que a vã filosofia pode prever. Nós vamos acompanhar os próximos capítulos e vamos ver que o ministro Alexandre de Moraes não vai mandar a Polícia Federal, não vai mandar Força de Segurança, não vai mandar exército nenhum bater as portas do Palácio do Planalto, porque a Constituição assim não permite. Mas assim que o inquilino, o delinquente que está ocupando a presidência, ele perder essa possibilidade, aí sim o senhor vai conhecer de fato quem são os ministros da Suprema Corte, o que é uma Constituição Federal e o que é responder criminosamente ou criminalmente por genocídio, por mortes, por desgoverno e por corrupções que a CPI está desvendando agora em relação à pandemia aqui do nosso país. Gente, nós aqui temos um papel muito importante de ficar colocando essas reflexões para cada vez mais pessoas e eu quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês estarem fazendo com que as nossas falas cheguem a tantos lugares. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau.